Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Jonathan Freire, sou especialista na área de ciência da religião e hoje quero responder uma pergunta bem interessante para vocês. Existem algumas linhas teológicas bem liberais em rede social que estão proclamando que a mãe de Davi era uma prostituta. Então eu quero mostrar para vocês aqui que essas pessoas estão muito enganadas. Então se você espera uma resposta qualificada, acadêmica, com respaldo, fundamentação, seja bem-vindo ao nosso canal. Primeiro ponto, a pergunta que deveria ser feita, né? A mãe de Davi era uma prostituta? Existem evidências para isso? Então é aquilo que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Primeiro ponto a destacar, não existe nenhum texto bíblico, na Bíblia, claramente, né, que confirme essa história. Não há nada dentro do texto bíblico que diga que a mãe de Davi era uma prostituta. Uma coisa bem interessante é que quando nós analisamos esses 3.000 anos de história, nós não vemos nada que apoie esse tipo de ideia, que apoie esse tipo de teoria trazida por algumas pessoas. Então, repito, são 3.000 anos de história e será que as pessoas não teriam entendido isso no começo? Só agora, no século XX, século XXI, as pessoas começam a falar sobre isso. Então é uma questão bem interessante para nós entendermos. Primeiro, o texto bíblico não fala nada a esse respeito, dizendo que a mãe dele era prostituta. Segundo, 3.000 anos de história, nunca ninguém mencionou nada a esse respeito. Alguns argumentam, né, dizendo que Davi ele era ruivo e por isso ele era filho de uma prostituta. Só que nós já temos um problema com essa argumentação. Imagina, né, as pessoas dizerem, não, olha, ele era ruivo, então ele era filho de uma prostituta. Qual é o problema de Davi ser ruivo? A outra questão bem interessante também, dentro da mesma questão de Davi ser ruivo, é que quando nós analisamos Gênesis capítulo 25, verso 25, diz que o irmão de Jacó, no caso Esaú, ele também era ruivo. Então, usar o texto de que Davi era ruivo para dizer que ele era filho de uma prostituta é inadmissível. É uma desonestidade intelectual gigantesca por parte das pessoas que tentam forçar esse texto. Tudo bem? Então, outra questão bem interessante, né? Em Salmo 51, verso 5, as pessoas dizem, por exemplo, que Davi, quando ele fala no Salmo 51, verso 5, né, que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Aí alguns dizem, olha aí, ó, a mãe dele era uma pecadora, a mãe dele era uma prostituta. Só que o texto não deixa claro isso. Primeira coisa, de maneira nenhuma o texto está fazendo uma referência a que a mãe de Davi era uma prostituta. Não existe nada no texto, no capítulo completo do Salmo 51. Não existe nada que fale a esse respeito. Então é uma inferência trazida por algumas pessoas. Segunda coisa bem interessante, também que só explicando a questão do Salmo 51, verso 5, que quando Davi fala que em pecado lhe concedeu a sua mãe, ele estava falando apenas sobre a nossa natureza caída, natureza pecaminosa, aquilo que nós conhecemos também, né, como o pecado original. Então, quando ele diz que em pecado lhe concedeu a sua mãe, ele estava apenas dizendo que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Cristo para sermos salvos, porque por nós mesmos, como já dizia, né, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas faço o mal. Entende? Então nós já temos uma natureza que ela é tendenciosa para o mal. Então, dentro deste contexto, Davi escreve que em pecado lhe concedeu a sua mãe, lhe concebeu a sua mãe. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, mas o texto em nada diz que a mãe de Davi era uma prostituta. É uma tendenciosidade da parte dessas pessoas que tentam forçar esse texto. Tudo bem? Por exemplo, no Talmud, né, diz que o nome da mãe de Davi era Nizebet. E o Talmud, quando você vai analisar, por exemplo, o nome da mãe de Davi não aparece, tá bom? No texto bíblico não aparece, nem no período veterotestamentário, nem no período intertestamentário, nem no período neotestamentário, no caso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não se aparece o nome da mãe de Davi. Mas no Talmud, né, ele diz que o nome da mãe de Davi era Nizebet. E uma questão bem interessante, porque o Talmud vai se desenvolver ali pelas tradições judaicas, nada o Talmud vai dizer que a mãe de Davi era uma prostituta. Nada vai falar a respeito disso. Então isso é uma criação agora dos nossos tempos,
né? Por mais que tenha algum tempinho que as pessoas vêm falando sobre isso, é uma criação que não possui respaldo bíblico, é uma criação que não possui respaldo histórico, é apenas uma tendenciosidade, né? Uma invenção por parte das pessoas em redes sociais. E eu falo isso não somente com base em minhas especialidades, esses estudos na área, as pesquisas na área, mas, por exemplo, quando você vai analisar alguns especialistas, por exemplo, o Juliano Fraga, né? Ele que é bacharel em teologia, com especialização em escatologia e teologia do Antigo Testamento, também diz que não existe nada no texto bíblico que diga que a mãe de Davi era uma prostituta. Não existe nada. Então ele confirma exatamente aquilo que eu estou falando. Outra referência acadêmica também, o Dr. Rodrigo Silva, ele que é graduado, mestre e doutor em teologia, é graduado em filosofia e também possui doutorado e pós-doutorado em arqueologia. Ele que estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, na Andrews. Então, ele também, o Rodrigo também vai falar que existe uma falta de evidência em torno de dizer que a mãe de Davi seria uma prostituta. Então, pessoal, só para vocês verem, eu trouxe aqui algumas referências acadêmicas hoje, do meio teológico, filosófico e arqueológico, que mostram que realmente, e eu só trouxe dois, eu poderia colocar aqui milhares de acadêmicos, milhares de arqueólogos famosos que exatamente vão concordar com aquilo que eu estou trazendo aqui. Então essa ideia de que a mãe de Davi era prostituta é uma ideia nova. Não existe nada no texto bíblico que confirme essa ideia. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido a questão de vocês. Se vocês tinham esse problema, tinham esta indagação, este questionamento, eu espero ter respondido ela. Então, tchau e até o nosso próximo